Seja muito bem-vindo a este momento de fé e esperança. Antes de qualquer palavra, aquiete o seu coração por alguns instantes. Respire fundo e lembre-se, Deus continua no controle. Hoje vamos refletir sobre uma promessa poderosa que está em Filipenses 4,19, que declara: "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória, por Cristo Jesus." Essa não é apenas uma frase bonita, é uma garantia divina para tempos difíceis. Vivemos dias desafiadores. O custo de vida aumenta, as contas chegam, as responsabilidades pesam. Muitas vezes, a preocupação tenta dominar nossos pensamentos. Porém, é exatamente nesses momentos que precisamos nos apegar ainda mais à palavra. Quando tudo parece incerto ao nosso redor, a fidelidade de Deus permanece inabalável. Talvez você esteja enfrentando pressões financeiras, insegurança quanto ao futuro ou medo de não conseguir prover para sua família. Saiba de uma coisa: Deus não é indiferente às suas lutas. Ele vê cada detalhe. Ele conhece cada necessidade antes mesmo que você a apresente em oração. A promessa não diz que Ele suprirá algumas necessidades. Diz que Ele suprirá todas. Isso inclui o que falta na sua casa, o que preocupa sua mente e até aquilo que você não tem coragem de contar a ninguém. Se você crê que Deus é fiel para cumprir suas promessas, escreva nos comentários: "Amém, eu creio." Quando olhamos para a realidade ao nosso redor, é fácil sermos dominados pelo medo. Notícias negativas, instabilidade econômica, portas que parecem se fechar. Tudo isso tenta enfraquecer nossa confiança. Mas a palavra nos lembra que Deus não mudou. O mesmo Deus que sustentou seu povo no deserto continua sendo Jeová Jiré, o Deus que provê. A promessa de Filipenses não depende da economia do país, do seu salário ou das circunstâncias atuais. Ela está fundamentada nas riquezas da glória em Cristo Jesus. Isso significa que a fonte da nossa provisão não é terrena, é celestial. E aquilo que vem do céu não sofre inflação, não entra em crise e não se esgota. Muitas vezes, olhamos para o tamanho do problema e esquecemos do tamanho do nosso Deus. Porém, quando decidimos confiar, algo muda dentro de nós. A ansiedade começa a perder força e a paz de Deus começa a ocupar espaço no coração. Talvez hoje o Senhor esteja te chamando a trocar a preocupação pela confiança, a sair do controle humano e descansar na soberania dele, porque quando Deus promete suprir, Ele não falha. Se você decide hoje confiar mais e se preocupar menos, escreva: "Glória a Deus pela provisão." Para entendermos até onde Deus está disposto a ir por nós, precisamos olhar para o maior ato de amor da história. A Bíblia nos lembra em Romanos 8,32 que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Essa verdade muda tudo. Se Deus já nos deu o que tinha de mais precioso, Jesus, por que duvidaríamos que Ele pode suprir nossas necessidades diárias? O sacrifício de Cristo não foi pequeno, não foi simples e não foi barato. Foi o maior preço já pago, e foi pago por amor a você. Quando refletimos sobre isso, percebemos que a provisão de Deus não começa nas finanças, começa na cruz. Antes de cuidar das nossas contas, Ele cuidou da nossa salvação. Antes de pensar no nosso sustento terreno, Ele garantiu nossa vida eterna. Isso revela o coração do Pai. Um Deus que entrega o Filho por amor, certamente não se esquece do alimento na mesa, da porta de emprego, da solução inesperada. Ele já provou que é capaz de ir até o fim. Se você acredita que o Deus que entregou Jesus também cuidará de você, escreva: "Deus é fiel." Mesmo com promessas tão grandiosas, por que às vezes ainda nos sentimos inseguros? A resposta muitas vezes está na nossa fé. Não é que Deus deixou de querer prover, é que em meio às pressões,
nosso coração começa a oscilar. Olhamos para os boletos, para os números da conta bancária, para as limitações humanas e, sem perceber, tiramos os olhos do Senhor. Em Marcos 9:23, Jesus declarou: tudo é possível ao que crê. Observe que ele não colocou limite na palavra tudo. O limite, muitas vezes, está na nossa capacidade de acreditar. Perguntamos: será que Deus vai fazer? Quando, na verdade, deveríamos perguntar: eu realmente creio que Ele pode e quer fazer? A fé não ignora a realidade, mas escolhe confiar acima dela. Fé é olhar para a escassez e ainda assim declarar: meu Deus é maior. É continuar orando quando nada parece mudar. É permanecer firme quando tudo convida a desistir. Talvez hoje Deus esteja fortalecendo sua fé. Talvez essa mensagem seja o lembrete que você precisava para não recuar. Se você decide renovar sua fé hoje, escreva: eu confio em ti, Senhor. Houve um tempo em minha vida em que a necessidade parecia gritar mais alto que qualquer promessa. Eu dizia que confiava em Deus, mas por dentro estava consumido pela ansiedade. Orava, mas ao mesmo tempo tentava resolver tudo sozinho. Aos poucos, a preocupação ocupou o espaço que deveria ser da fé. Talvez você já tenha vivido algo parecido. A mente não para, o coração fica pesado e cada dia parece uma corrida para sobreviver. Começamos a buscar soluções em todos os lugares. Contatos, oportunidades, atalhos, e sem perceber, Deus vai ficando em segundo plano. Buscar ajuda não é errado. Trabalhar não é errado. Planejar não é errado. O problema começa quando transferimos para pessoas ou circunstâncias o lugar que pertence somente a Deus. Ele pode usar meios e pessoas, mas a fonte continua sendo Ele. Quando entendemos isso, algo se ajusta dentro de nós. A pressão diminui, porque sabemos que nossa provisão não depende apenas do nosso esforço, mas da fidelidade divina. Se você reconhece que precisa colocar Deus novamente no centro da sua confiança, escreva: Senhor, Tu és minha fonte. A raiz de muitas inquietações não está na falta de recursos, mas na luta interna entre fé e medo. Em Efésios 3:20, a palavra diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Isso significa que a provisão dele ultrapassa nossa imaginação. Às vezes, pedimos o básico para sobreviver, enquanto Deus deseja nos conduzir a um nível de estabilidade, crescimento e abundância que nunca consideramos possível. Mas para viver isso, precisamos confiar de verdade. Precisamos parar de limitar o agir de Deus com pensamentos pequenos. Ele não trabalha apenas para tapar buracos momentâneos. Ele trabalha para estabelecer caminhos duradouros. Ele não apenas envia socorro emergencial, ele cria novas oportunidades, abre portas inesperadas e nos dá sabedoria estratégica. Talvez o que esteja faltando hoje não seja dinheiro, mas uma visão renovada, uma mente alinhada com as promessas, um coração disposto a acreditar que Deus pode fazer além. Se você crê que Deus pode fazer mais do que você imagina, escreva: o Senhor fará além. Agora, vamos transformar essa reflexão em oração. Feche seus olhos por um instante e apresente ao Senhor aquilo que tem pesado no seu coração. Diga assim: Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo dom da vida e por mais este dia. Obrigado, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor tem me sustentado. Reconheço que muitas vezes deixei a preocupação dominar meus pensamentos. Tentei resolver tudo com minhas próprias forças e me afastei da confiança plena em Ti. Hoje eu volto a depender da Tua graça. Peço perdão por cada momento em que duvidei da Tua provisão. Perdoa-me por limitar o Teu poder com meu medo.
Ensina-me a descansar nas tuas promessas e a confiar que o Senhor está trabalhando, mesmo quando eu não vejo. Eu entrego diante de ti minhas contas, meus projetos, minhas responsabilidades e meus sonhos. Coloco tudo em tuas mãos, porque sei que tu és fiel. Se essa é também a sua oração, escreva: eu entrego tudo a ti, Senhor. Senhor, fortalece minha fé para que eu não seja guiado pelo que vejo, mas pelo que creio. Tua palavra declara em Jeremias 29:11 que os teus planos para mim são de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Mesmo quando o presente parece apertado, eu escolho confiar que o meu futuro está seguro em tuas mãos. Onde houve escassez, que venha provisão. Onde houve portas fechadas, que se abram novas oportunidades. Onde reinou a insegurança, que floresça a confiança. Eu declaro que a tua luz dissipa toda a sombra de medo sobre minhas finanças, minha casa e meu trabalho. Dá-me sabedoria para administrar o que já tenho. Dá-me disciplina, estratégia e discernimento para agir com responsabilidade. Que eu não apenas receba, mas saiba cuidar daquilo que o Senhor colocar em minhas mãos. Hoje eu rejeito o desânimo e abraço a esperança. Eu escolho crer que o Senhor já está movendo circunstâncias ao meu favor. Se você toma posse dessa promessa, escreva: meu futuro pertence a Deus.